Se você quer aprender quais elementos você precisa investir para fazer um excelente escalda-pés para encantar os seus pacientes, vem comigo que esse vídeo é para você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga e faz um tempinho, que eu não trazia para vocês esse tema de escalda-pés. E nesse vídeo eu quero trazer novos elementos, novas instruções e também sugestões do que você pode comprar e inserir no seu escalda-pés. Eu sei que vocês amam esse assunto e eu espero ajudá-los da melhor forma. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever, você tá perdendo muito, viu? A gente tem vídeos toda semana com vários conteúdos aí envolvidos com a estética, com terapias manuais e bem-estar. E vamos para o que interessa. Bom, pessoal, então eu trouxe elementos, para você ir anotando e fazer uma lista do que comprar, para investir aí num escalda-pés maravilhoso. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são toalhas, Eu separei aqui duas que eu tenho e eu sei que vocês me perguntam muito da onde são as minhas toalhas. Eu compro dessa marca aqui, que é a Bud Meyer, acho que é assim que fala, Essas aqui que eu tenho são do fio penteado, elas são muito gostosas, muito macias, Eu tenho tanto essa de corpo quanto a de rosto, A de rosto eu oriento para vocês enxugarem ali, principalmente o pé do cliente, e a de corpo eu sugiro que vocês coloquem sobre a perna de vocês quando vocês forem, ficar ali de frente pro paciente, para que evite, na hora de você tirar os pés dele da bacia que tá molhado e coloque ali sobre essa toalha, bom? Para que fique ali um ambiente mais tranquilo e que você não fique molhando tudo e sujando, bom? Então, o primeiro item, anota aí, toalhas. Agora, um outro elemento que é fundamental é a bacia. Eu não trouxe ela aqui para vocês porque eu ainda tô pesquisando alguma nova para trazer para vocês no canal. Inclusive, se vocês querem que eu traga prática de escalda-pés, comenta aqui embaixo para eu saber, bom? Que eu vou ficar muito feliz. Mas um outro item que é essencial, Sem ele a gente não faz o escalda-pés, é a bacia. Hoje a gente tem tinas esmaltadas, tem ofurôs, que são mais luxuosos, principalmente nesses spas mais chiques, digamos assim. Tem a opção daquela tina de alumínio com em volta, de madeira. Tem várias opções aí no mercado, bom? Agora eu vou falar um pouquinho das coisas que você pode colocar nessa água aí dentro da bacia. A primeira delas que eu vou sugerir para vocês são ervas. E aí, essas ervas, elas lembram muito a questão para você fazer um chazinho natural em casa. Então você vai comprar nessas lojas mesmo de produtos naturais. Aqui eu coloquei para vocês a opção da calêndula, porque a calêndula, ela é um chá, uma erva calmante, ela traz revigoração, ela é uma erva assim muito gostosa, ela tem também um poder regenerador, tem um aroma muito gostoso, bem suave. Então tem aqui as folhinhas de calêndula e essas folhagens dela também, que eu acho muito lindo para você colocar ali naquela bacia. E nos escalda-pés nós sempre utilizamos o sal grosso. Eu escolhi um sal grosso rosa, que eu achei lindo, gente. Muito mais sofisticado, Eu acho que dá um arzinho mais bonito. E dá para vocês fazerem uma amostrinha, por exemplo, em saquinhos ou também em potinhos de vidro, com bambu, bem bonito, misturando as ervas que você tem aí no seu espaço, no seu ambiente de trabalho, com o sal grosso. E vai ficar a coisa mais linda. Além da calêndula, o que eu sugiro vocês comprarem, de tipos de ervas, são, por exemplo, a erva doce, a camomila, extratos ali, da folha do maracujá. Então, tudo isso vai trazer um escalda-pés ainda mais relaxante. Vise sempre folhagens que têm esse poder de acalmar, de restaurar ali o paciente, de trazer um equilíbrio e que tenha esse foco mesmo calmante. Então, eu comprei esse aqui, esse sal grosso, e dá pra vocês colocarem no potinho, como eu sugeri também. E para você dar um toque mais bonito de spa, olha essa sugestão que também você encontra em algumas lojas de produtos naturais. Isso daqui, gente, é laranja desidratada. Fica muito lindo para você colocar algumas ali sobre a bacia. Eu acho que fica chique, Fica com um toque tão gostoso, tão bonito, até para você tirar foto na hora que você for divulgar esse seu procedimento nas redes sociais. Tem a opção de tangerina, de laranja, também limão, mas essa de laranja me encantou e eu acho que esses três juntos, a cor vai ficar tão lindo. Tá vendo que eles têm uma coloração assim bem parecida, nesse tom rosado mais pro alaranjado? Então fica aqui uma outra sugestão do que você pode incrementar aí na hora da bacia. E já que nós falamos da bacia e desses elementos que vocês podem colocar,
Nada mais justo também do que vocês terem uma chaleira, né? Porque a gente precisa de um material que esquente a água. Lembrando que escalda-pés, ele não pode estar muito quente, tá? Porque aí não será relaxante, o paciente não vai conseguir colocar os pés de tão quente que aquela água vai estar. A gente sempre fala que a gente coloca ali uma água de morna para quente, tá? Porque se você colocar de morna para fria, vai esfriar muito rápido, não vai ter um bom aproveitamento. E a questão, né, de você colocar, né, inserir esse efeito térmico, de ficar mais morninho, mais quentinho, é porque nos pés nós temos diversas terminações nervosas e a questão do quente, né, de estar mais quentinho, é porque vai relaxar a musculatura ali das regiões dos pés e você vai proporcionar um atendimento ainda melhor. Essa minha aqui é da marca da Filco, ela vem com uma base aqui onde a gente encaixa a chaleira, eu coloco água, o máximo aqui que ela sugere é 1,7 litro. E, gente, o que eu acho incrível é que ela é uma chaleira elétrica e que eu consigo controlar a temperatura. Ela vai de 50 até 90 graus, então é maravilhoso, eu consigo ver aqui a água entrando em ebulição e vai ficar maravilhoso, tá? E aí, mais ou menos, eu já sei quanto de temperatura eu uso ali nos meus pacientes. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre massagem relaxante, eu preparei um aulão para iniciantes, onde você consegue aprender a fazer uma massagem relaxante no corpo todo. A gente faz uma revisão também da anatomia, eu dou várias orientações que eu pude adquirir ao longo desses anos trabalhando com a massoterapia e eu espero vocês lá na aula. Bom, aqui a gente falou agora dos elementos que compõem a bacia e também as toalhas. Agora você vai anotar as questões que você vai ter ali de proporcionar um bem-estar na região dos pés e também nas panturrilhas, já que o escalda-pés ele não se limita na região dos pés, tá? Você pode fazer a massagem na região do tornozelo, do calcanhar e subir um pouquinho em direção à perna, que vai ser maravilhoso. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês desse esfoliante Florate da Tulípia. Eu sou apaixonada por ele, pelo cheiro. O bacana é que mesmo se o paciente ele tiver com a região ali levemente úmida e molhada, a esfoliação se torna ainda melhor. Nós vamos preparar, né, essa pele para receber um óleo vegetal ou um creme ali que você vai fazer a massagem e a pele vai ficar muito mais macia e muito mais gostosa. Esse esfoliante aqui, ele tem alguns ativos muito legais, como por exemplo a semente de apricot, que eu sou apaixonada. Então fica aqui a minha sugestão e ele vem bastante, viu gente? É um potão e dura, porque a gente pega um pouquinho e já vai utilizar aí para ambos os pés, né? Tanto para os pés, como também você quiser massagear um pouquinho mais para cima das pernas. E não existe escalda-pés sem aromaterapia. Então a minha indicação para vocês são os olhinhos da Beleza 10 e com essa mesma proposta que eu falei para vocês das ervas. E os óleos essenciais, eles precisam ter esse mesmo propósito que eu citei das ervas medicinais que você vai utilizar no escalda-pés, né? Então sempre escolham um óleo essencial que tenha essa função mesmo calmante, mais de relaxar a mente, corpo, como por exemplo o lavanda. A lavanda, gente, esse óleo de lavanda, eu amo o cheirinho, é o que mais encanta os pacientes. Eu acredito que seja o óleo mais conhecido aí na aromaterapia. Fora o óleo de lavanda, você pode também associar ao óleo de bergamota ou de laranja doce, que também é uma boa opção. E aqui fica a minha sugestão que você pode utilizar cremes. Eu amo utilizar cremes neutros no escalda-pés, mas também eu vou dar a indicação também da Beleza 10 do óleo vegetal de abacate. O abacate, gente, ele tem também um alto poder hidratante, ele é muito gostoso e ele vai ajudar a nutrir o tecido e também proporcionar uma massagem relaxante maravilhosa na região dos pés. Agora, pra gente finalizar, eu investi recentemente nessas cubetas, né, nesse bowl que eu comprei lá na Daiso, que é uma loja bem famosa aqui no Brasil, que tem artigos japoneses, é uma franquia que a gente encontra em vários shoppings. Essa daqui, gente, ela é a mais linda, ela conta com esse formato de pétala, levemente rosado, que combina com o meu espaço, e essa daqui também eu achei uma graça. Tá? Para você colocar a misturinha ali, por exemplo, do sal grosso com as ervas, pingar já aqui o óleo essencial, se você quiser já fazer essa mistura e deixar, por exemplo, já
organizado um pouquinho do creme, um pouquinho do óleo, para ficar bem mais prático na hora de você for proporcionar ali o escalda-pés. E para apoiar tudo isso, seja na sua maca, num carrinho auxiliar, num banquinho, eu oriento vocês também comprarem essas bandejas de bambu, que primeiro que elas são lindas, né? Também traz esse ambiente mais de spa, mais gostoso e relaxante, e vocês conseguem apoiar todos os produtos e os elementos que vocês vão colocar ali no escalda-pés. E pra gente finalizar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho esse banquinho aqui, ó, que na verdade ele veio com uma outra poltrona que eu deixo na minha recepção. E esse banquinho, gente, ele é legal para vocês colocarem na frente de vocês, para que o paciente ele coloque o pé ou aqui em cima, ou mesmo na sua perna, o que você preferiu, que fica mais prático, tá? Para não pesar muito na sua perna. Ou você pode utilizar esse banquinho também para apoiar esses produtos que eu citei. Bom, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Anota aí essa lista, que é pouca coisa, tá? E lembrando que o escalda-pés, ele pode ter uma duração média aí de 30 minutos, 40 minutos, dependendo do que você for proporcionar, se você for fazer um chazinho a mais, inserir mais algumas coisas que você preferir. E um preço aí que você pode cobrar vai variar muito de acordo com a sua região, mas sempre cobrando pelo menos acima também de R$30, tá? Pra gente não desvalorizar o nosso serviço. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus.